Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nestes dias acompanhando a liturgia que nos leva a meditar segundo aquilo que está na palavra de Deus no livro de Samuel. E nesta leitura de hoje, nós vemos, já acompanhando há alguns dias, que Samuel, enviado por Deus, foi para encontrar Saul, e ao encontrar Saul, ele o ungiu, porque todo aquele que era escolhido, eleito por Deus para ser rei, precisava ser ungido. Por quê? Porque a autoridade deste não era dada segundo ele mesmo, mas era uma autoridade constituída, dada por Deus. Então Saul primeiro foi encontrado por um homem de Deus, que foi Samuel, e assim foi ungido por ele para dizer desta graça que ele recebera para poder conduzir um povo. Mas olha só o que acontece, especialmente na leitura de hoje, quando Saul foi combater contra um exército inimigo, e ali o Senhor já tinha lhe dado uma direção, que era para que ele não ficasse com nada daquele exército vencido. Mas Saul, ele desobedece a Deus. Ele, depois de vencer aquele exército, vai recolhendo todos os despojos, as riquezas, os bens daquele exército para si. E é até engraçado porque Saul diz a princípio que algumas daquelas coisas ele iria usar para imolar, para sacrificar a Deus. Mas ele se esqueceu que o direcionamento, a ordem de Deus é para que ele não ficasse com nada. Essa seria a condição, que Deus estaria com ele, que ele venceria aquele exército, mas que ele confiasse no poder de Deus e também fosse obediente aos seus direcionamentos. Mas Saul não foi obediente. Ele acaba ficando com os despojos daquele exército vencido. E aí ele foi cobrado. Por quê? Porque Deus tinha falado com ele. Por que não ouvistes, diz a palavra de hoje, a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizestes o que desagrada ao Senhor?
Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está algo que pode parecer um detalhe, mas não é. E isso acontece também na nossa vida. Quando nós ouvimos os direcionamentos de Deus para aquilo que é a sua vontade, e mesmo assim nós insistimos em não fazer aquilo que Deus nos pediu e fazer as coisas segundo a nossa cabeça. Quem que acaba se dando mal? Somos nós mesmos, porque aquilo que Deus nos direciona é para o bem, é para a nossa felicidade, e quando nós nos guiamos pela nossa vontade, pelo nosso prazer, nós acabamos nos dando mal. Porque o Senhor, Ele só quer o nosso bem, o Senhor só quer o bem dos seus filhos. E aí o que acontece, meu irmão, minha irmã, com Saul? Ele é destituído. Por quê? Porque o Senhor, na sua bondade, na sua benevolência, Ele constitui sobre nós uma missão, Ele nos faz um chamado, Ele nos direciona na sua vontade. Porém, se nós não escutamos a sua voz, se nós abandonamos a sua palavra, o que acontece? Nós nos afastamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí um monte de coisa ruim pode acontecer quando nós não estamos sob a bênção, sob a graça de Deus. E aí no final desta leitura há um ensinamento para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que precisamos aplicar na nossa vida. A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Aqui está algo, meu irmão, minha irmã, presente desde muito tempo. Nós lembramos de Lúcifer. Ele que era um anjo de luz, mas quando ele desobedece a Deus, o que acontece? Ele se afasta da graça, ele se afasta da bênção. Isso também acontece conosco, meu irmão, minha irmã, quando nós não damos ouvido para aquilo que Deus nos direciona. Nós nos afastamos da bênção e nos tornamos aqueles que, querendo ou não, ao nos afastarmos da bênção, já nos voltamos para a maldição. Mesmo que na nossa ingenuidade nós pensemos, mas eu não quero a maldição, eu não quero o mal para a minha vida. Mas todas as vezes que nós não escutamos a Deus, nós já nos voltamos para o outro lado. Essa rebelião, essa desobediência, infelizmente, meu irmão, minha irmã, está presente dentro de cada um de nós, querendo a gente ou não. E agora, padre, o que é que eu faço? Se eu percebo que há dentro de mim uma rebeldia, se há dentro de mim muitas vezes uma aversão àquilo que Deus me pede, o que é que eu faço? Nós precisamos lutar diariamente contra essa rebeldia, porque esta rebeldia nos leva para o pecado, para o mal, e não nos deixa ter um coração dócil, voltado para aquilo que o Senhor nos pede. Vejamos, meu irmão e minha irmã, se isto não é um mal presente no mundo. Dentro das nossas famílias, nesta missa estamos rezando pelas famílias, e nós vemos o quanto de rebeldia, o quanto de aversão àquilo que Deus nos pede dentro da nossa casa, da nossa família. Por exemplo, naquilo que são os ensinamentos bons dos pais para os filhos. Quando um filho deixa de escutar um direcionamento bom que seu pai, que sua mãe lhes dá, ele se volta para aquilo que é mal. Ele deixa se levar pela rebeldia. É por isso que nós precisamos buscar em Deus ter este coração dócil, este coração aberto para Deus, para escutar aquilo que é a sua vontade. Porque quanto mais nós estamos com o coração em Deus e voltado para Ele, mais o nosso coração não se deixará levar pelas rebeldias, por aquilo que é mal.
Olhemos que aquilo que de verdade tem valor, aquilo que são os princípios para a nossa vida, a família, aquilo que Deus nos pede por meio da sua palavra, o quanto que tudo isso, em relação a tudo isso, a humanidade tem ficado de maneira totalmente contrária. E aí, quanto mais se afasta de Deus, quanto mais se afasta daquilo que é bom, daquilo que são os ensinamentos de Deus, o mal vai crescendo no mundo, o mal vai crescendo dentro de nós, o mal vai crescendo dentro das nossas casas e dentro das nossas famílias. Qual que é o remédio? O remédio é obediência a Deus, docilidade a Deus, viver a sua palavra. Porque Deus, quando nos direciona, quando nos mostra um caminho, este caminho é para a nossa felicidade. Olha o que nós cantamos no refrão do Salmo da missa de hoje. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então, para conhecer a salvação, para conhecer a bondade de Deus, a força de Deus, é preciso que nós procedamos corretamente nos caminhos de Deus. E aí a gente precisa parar e olhar a nossa vida para ver para qual direção nós temos conduzido a nossa vida. Em qual direção está a tua vida? Nós estamos no início deste ano civil, do ano de 2022, começando um novo tempo. Sempre é bom, quando nós começamos um novo tempo, fazer um balanço da nossa vida. O que no ano passado nós vivemos que não foi tão bom assim e que neste ano precisa ser melhorado? Todos nós podemos fazer este balanço. E este é o tempo. O que neste novo ano nós precisamos colocar em direção a Deus? A tua família. Será que a tua família no ano de 2021, no ano que passou, andou corretamente, retamente naquilo que é a palavra e a vontade de Deus? Se não andou, não adianta agora chorar o leite derramado, né? Ai, meu Deus, que eu fiz tal coisa no ano passado, que eu deixei de viver. Não adianta chorar mais o que passou. Agora o que adianta é nós olharmos para frente, nós escutarmos o Senhor, pedirmos a Ele: Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho neste novo tempo? Qual é a tua vontade? O que o Senhor deseja que eu faça? Onde que eu preciso ser dócil, ser obediente? Onde que eu errei quando eu fiz as coisas da minha cabeça e que agora é possível eu colocar a minha vida segundo a tua vontade? O que é que eu preciso fazer, Senhor? Pergunta para Deus. Ele, mais do que os gurus deste mundo, porque tem muita gente atrás de guru, né? De um mestre, de alguém que direcione os teus passos, de alguém que diga para você como alcançar a felicidade. Meu irmão, minha irmã, para nós que somos cristãos, que acreditamos em Deus, é Ele o nosso mestre, é Ele o nosso guia. E se você não tem a coragem de colocar a tua vida nas mãos daquele que é o teu Deus, o que é que você faz da tua vida? Tua família, como anda tua família? Talvez esteja em meio a tantas situações difíceis, onde você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Mas você já teve a coragem de perguntar para Deus o que é preciso fazer, segundo a vontade dEle, para que a tua família melhore? Coloque a tua família em Deus, neste novo ano, e você vai ver como que você e sua família serão abençoados, sem dúvida. Mas antes, olhemos, porque também há uma tentação de sempre nós querermos olhar para o erro dos outros. Não sei na tua casa, mas muitas vezes lá na minha acontece isso. Quando alguém erra, 1000 dedos são apontados para aquela pessoa que erra. Mas, e a ajuda? E ser família no sentido de estender a mão para que o outro seja trazido de volta para a realidade e a presença de Deus.
porque muitas vezes, movidos por essa rebeldia dentro de nós, nós só voltamos o nosso olhar para o erro, para o mal. E é preciso que nós olhemos especialmente, primeiramente, para aqueles que são de dentro da nossa casa, com um olhar de misericórdia. Nós não estamos aqui neste santuário que é dedicado ao Pai das Misericórdias. Olha o gesto, nesse mosaico a gente contempla aquilo que é o gesto do Pai misericordioso. E este gesto foi tido em relação a quem? A um filho que errou, que pecou, que ficou sujo, que chegou rasgado na presença do Pai. E o que o Pai fez? Qual foi a atitude do Pai? Vocês estão vendo no mosaico, né? Qual foi a atitude do Pai? Abraçar o filho sujo, rasgado, fedido, pecador. Esta é a atitude do Pai das Misericórdias, e todo aquele que diz ser filho do Pai das Misericórdias é porque também deseja ter a mesma atitude do Pai. Um coração dócil, um coração obediente, é este que vai olhar para o outro, e mesmo que o outro esteja sujo, rasgado, fedido, que seja pecador, mas vai ao encontro do outro para retirá-lo dessa condição. Algo sério também é isto, porque um pai e uma mãe de verdade nunca vai, quando o filho erra, passar a mão e dizer, tá bom meu filho, fica por isso mesmo. Não. Um pai e uma mãe de verdade é aquele que acolhe o filho, abraça o filho, mesmo que ele tenha errado e pecado, e ajuda este filho a sair da condição na qual ele se encontrava. O pai da parábola do filho pródigo, o que fez? Ele logo foi atrás de uma veste nova, anel, sandálias, para poder dar àquele filho que estava sem nada. Ou seja, ele não disse, meu filho, está bom que você voltou, fica do jeito que você está. Não! O pai foi e devolveu a ele aquilo que ele precisava. Esta é uma atitude que as nossas famílias hoje precisam. Atitude de compaixão e atitude de misericórdia para que o outro saia da condição terrível na qual ele possa se encontrar. Porque o Pai faz isso comigo, com você. Aí está, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho de hoje, quando o Senhor nos diz: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior. É por isso que um coração que se deixa conduzir pela rebeldia, mesmo que ele receba palavras boas, ensinamentos bons, mas se esse coração não é transformado, não tem como ele receber a vida nova. Por isso que o encontro com o Pai das Misericórdias precisa levar cada um de nós, seus filhos, a assumir uma postura nova, uma vida nova, palavras novas, atitudes novas, porque se a gente fica na mesma, a gente pode se tornar pior ainda, porque não tem como receber algo novo em uma coisa velha, não tem como colocar, como disse aqui em relação aos odres, um vinho novo em odre, um vinho velho em odres, um vinho novo em odres velhos, porque senão o odre vai se partir, não vai conseguir receber aquela graça. É isso que o Senhor nos pede, porque se Saul tivesse sido obediente, ele continuaria rei, mas Saul não foi obediente. E aí ele perdeu. Olha que importância isto, porque não é Deus que nos tira, somos nós que nos negamos a receber aquilo que é bom. A gente precisa estar sempre aberto e pedindo a Deus a graça para receber aquilo que nós precisamos dele. Aí a gente olha para o nosso coração e vê, Senhor,
o que está aqui dentro ainda que é velho? O que ainda está aqui que está rebelde, avesso às tuas coisas? Porque assim nós vamos tomando consciência e pedindo ao Senhor que este coração marcado pela rebeldia seja transformado em um coração dócil. Coloque a mão no teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu peço a tua graça nesta tarde, que o meu coração, infelizmente, marcado pela rebeldia, seja agora transformado em um coração dócil, que recebe a tua palavra, que é transformado pela tua palavra. Eu não quero me conformar com um coração velho, com coisas velhas. O Senhor tem coisas novas para me conceder, e eu quero recebê-las. Por isso, Senhor, transforma o meu coração, que o meu coração seja novo, que a minha vida seja nova, para receber as graças novas que o Senhor tem para mim. Dai-me um coração dócil, meu Senhor e meu Deus. Olhemos, meus irmãos e irmãs, aquilo que nos disse, nós rezamos na oração da coleta do início desta missa. Hoje, a igreja celebra Santo Antão. Este homem que, movido por Deus, chamado a uma vida nova, deixou tudo e foi para o deserto, para servir a Deus lá. Olha aquilo que Santo Antão viveu e que nós também pedimos a Deus na oração inicial desta missa. Dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e a amar-vos acima de tudo. Vamos fazer junto esta oração? Eu digo, você repete. Dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo. Olhemos, meus irmãos e minhas irmãs, que esta é a atitude de um coração dócil. É um coração que busca renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus e para amar o outro. Nas nossas famílias, se a gente não passa por esse processo, se a gente não trilha esse caminho de renunciarmos a nós mesmos, muitas vezes, para acolher o outro, a nossa vida familiar é um inferno. Pensa aí. Por que, meu irmão, minha irmã? O próprio Jesus, ele viveu intensamente isto e é modelo para nós. Quando o Pai o envia para nos salvar, para salvar a humanidade, qual é a atitude que o Filho de Deus toma? A atitude de rebaixar-se. Aquilo que na teologia nós chamamos de kenosis, rebaixamento. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, quis vir ao nosso encontro, encarnando-se no seio da Virgem Maria, para que a nossa humanidade fosse tocada, assumida por Ele, e assim Ele nos salvasse. Esse processo é um processo de renúncia. É isso que nós precisamos viver nas nossas famílias e também para podermos fazer a vontade de Deus, porque a rebeldia, por causa do pecado no nosso coração, quer que nós façamos somente a nossa vontade, do nosso jeito, na hora que a gente quer. E a docilidade nos leva a dobrarmos-nos e a aceitar o que Deus nos pede, e a saber esperar o tempo do outro, e a ser misericordioso com o outro. Eu lembro
de uma história que o querido, saudoso Padre Léo conta em uma de suas pregações, que um homem chega diante de um padre e ele diz: padre, a minha casa está um inferno. Meu filho está perdido, minha filha está uma verdadeira prostituta, minha sogra é uma velha fofoqueira, minha mulher só fica me cobrando as coisas. E aquele homem diante do padre falou mal de todos os seus familiares. E aí o padre para diante daquele homem e diz: você já prestou atenção que Deus pode estar escondido lá na sua casa, no seu filho, na sua filha, na sua esposa, na sua sogra? Quando aquele homem cai em si e começa a refletir que Deus poderia estar presente na vida daqueles, ele começa a prestar atenção. Porque até então ele só olhava para aquilo que eram os defeitos na vida dos seus lá da sua casa. E se tem uma coisa que a gente é mestre em fazer, é isso: querer destacar o defeito do outro, não é verdade? E especialmente da nossa família, porque vive junto, convive, está sempre lá. Parece que os olhos estão voltados só para aquilo que é ruim. E aquele homem, a partir daquela exortação daquele padre, ele volta para a sua casa e ele começa a agir de forma diferente com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com a sua sogra. Eu não sei contar a história direito igual o Padre Léo, né? Mas depois você procura essa pregação lá para você assistir. E o interessante é que à medida que aquele homem começa a prestar atenção na vida de cada um da sua casa, ele começa a enxergar o que eles possuem de bom, porque ele só via o que não prestava. E ali ele começa a perceber que de verdade Deus estava presente na vida de cada um da sua casa, porque ele deixou de olhar somente os defeitos, o que era ruim, e começou a olhar o que era bom em cada pessoa da sua casa. Tire os olhos só dos defeitos, tire os olhos só daquilo que é ruim. E mesmo que seja difícil, às vezes que é difícil, porque cada pessoa é como aquela joia, aquela esmeralda que aqueles garimpeiros encontram, e quando encontram, é algo totalmente feio, cheio de sujeira, e o garimpeiro precisa ir lá limpar aquela esmeralda para que veja o brilho que ela possui. Mas para chegar até o brilho, é preciso limpar, esperar, lavar, burilar. Às vezes a gente cansa nesse processo, né? Na primeira limpeza que tem que ser feita, a gente já disse que não tem mais jeito, já quer jogar fora. Mas se a gente insiste, e a vida familiar é assim: paciência, perseverança, para que a gente descubra o que de fato é aquela joia preciosa que pode estar escondida. Fica em pé, meu irmão, minha irmã, por favor, se você deseja. Feche os teus olhos e diante de Deus, peça a ação do Espírito Santo. A primeira atitude que eu quero te convidar a pedir para Deus em oração é que Ele arranque do teu coração esta rebeldia que muitas vezes nos impede de ser obedientes e dóceis à sua vontade. Pede para Deus essa graça. Coloque a mão no teu coração e vai pedindo para Ele. Essa rebeldia que muitas vezes só te faz enxergar o que é ruim. Quanto olhar pessimista, negativo sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a tua família. E a partir desse olhar ruim, você foi deixando com que esta rebeldia te levasse até mesmo a querer desistir da tua casa, da tua família, do teu casamento.
Quantas vezes você disse para Deus: eu não suporto mais a minha família, a minha casa, porque o teu olhar estava envenenado, só via o pior. Vai pedindo para Deus que Ele abra os teus olhos, para que você enxergue o que é bom, primeiramente em você, porque muitas vezes você só consegue ver o que é ruim no outro, porque você também se acha assim. Deus não te fez assim. Ele te fez filho, obra-prima de suas mãos. Ele te constituiu bom, boa. Retira, Senhor, vai pedindo com as tuas palavras aí, que o Senhor retire esta rebeldia, este olhar mau, este olhar negativo, que o Senhor arranque as raízes, porque o mal é como uma erva daninha que cresce, e que as raízes vão se espalhando até levar à morte. Retira, Senhor, do nosso coração estas raízes más. Retira, Senhor, da nossa vida aquilo que não é bom, aquilo que não presta. Senhor, nós pedimos a graça de sermos obedientes à Tua palavra, obedientes ao Teu Espírito. O Senhor que fala ao nosso coração, o Senhor que sonda a nossa alma. Que Ele agora te visite com a sua graça, para que você experimente esta fortaleza. No mais profundo do teu ser, há o desejo de seguir a Deus, de fazer aquilo que é bom. Mas quantas vezes a gente experimenta aquilo que São Paulo diz, que desejamos fazer o bem e acabamos fazendo o mal que não desejávamos fazer. Senhor, firma a nossa vontade. Vai pedindo para Deus, firma a nossa vontade de fazer o bem, firma a nossa vontade de permanecer na graça, firma a nossa vontade de não nos afastarmos daquilo que o Senhor nos pede. Deixa o Senhor fecundar na tua vida agora este desejo por vida nova, este desejo de ser um homem novo, uma mulher nova. Pede para Deus aí no teu coração. O sentimento que você tem é de cansaço, porque tantas foram as vezes que você tentou ser bom, ser boa, e você acabou errando, caindo, pecando. Mas Deus está te dizendo: começa de novo, não desanima. Você que está frustrado consigo mesmo, consigo mesma, Deus está te chamando a um recomeço. Recomeça hoje, nesta missa, nesta oração. Recomeça, até mesmo com a tua família. Casais que estavam prestes a se separar, Deus está agora te trazendo de volta para a tua casa, para o teu lar, para o teu matrimônio, porque foi Ele quem te abençoou. Pede a Deus essa graça, recomeça nele. Pede a Deus a graça de você ter um olhar novo sobre a tua família. Coloque a mão sobre os teus olhos agora e vai pedindo para Deus: abençoa, Senhor, a minha visão, em relação especialmente à minha família. Pede para Deus essa graça, que você veja a tua esposa de maneira nova, o teu esposo de maneira nova, os teus filhos de maneira nova. Se você estava tendenciosa somente àquilo que foram os erros, os pecados, as decepções, as frustrações, Deus está te dando um novo olhar sobre a tua família. Até mesmo aqueles que pecaram contra você, aqueles que te feriram, aqueles que te machucaram, aqueles que pisaram na bola contigo, Deus está te chamando ao perdão. Mas olha de maneira nova para eles, porque o teu coração está ferido, está machucado, está triste. O teu coração tantas vezes esperou, você que criou tantas expectativas sobre as pessoas da tua casa, e essas expectativas foram frustradas. Deus está agora tirando do teu coração estas marcas que você traz até hoje com estas pessoas.
pessoas que você não falou mais, Deus está te chamando agora a viver o perdão. Tenha um olhar novo. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço a graça, eu te peço a graça de ter um olhar novo, de ter um olhar novo sobre a minha família, sobre a minha família, sobre os meus parentes. sobre os meus parentes. Eu não quero mais olhar para condená-los. olhar para condená-los. Eu quero olhá-los Eu quero olhá-los com misericórdia. com misericórdia. A misericórdia A misericórdia que vem do Senhor, que vem do Senhor. eu também quero vivê-la Eu também quero viver com a minha família. com a minha família. Ergue teus braços para o alto e vai pedindo o Espírito Santo. Espírito, Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Solta a tua voz e canta Espírito forte, vai. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez com o coração desejoso. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Canta com fé, meu irmão. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. Coloca a mão sobre a sua cabeça e canta forte. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Solta a tua voz no Espírito e vai orando, pedindo a força dele sobre a tua vida. Aquilo que você não consegue, aquilo que você se acha incapaz, pelo Espírito Santo você é capaz de amar, de perdoar, de ser misericordioso. Peça, ore, vai pedindo ao Espírito Santo que Ele é a tua fortaleza, é Ele quem te leva a dar esse passo, é Ele quem te leva a começar de novo. Ore, ore pedindo ao Espírito Santo que Ele te torne capaz daquilo que por você mesmo é incapaz. Vem nesta tarde nos revestindo, Espírito, mas revestindo o nosso olhar com um olhar de misericórdia sobre aqueles que estão próximos a nós. Nos dê, Senhor, nos dê, Espírito, um olhar misericordioso, um olhar que acolhe, um olhar que recebe e vem nos dando sabedoria, Espírito Santo. Sabedoria para poder levar a tua presença até aqueles que somos nossos. É isso que nós pedimos. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos transformando por primeiro, antes até mesmo de atingir aqueles que estão nos nossos lares. Nos transforma e nos atinge. Vai orando, solta a tua voz, ergue teus braços, receba a força de Deus, recebe a graça sobre você e sobre a tua família.
É o Senhor quem nos dá uma visão nova. É o Espírito quem nos leva a ter atitudes novas. É o Espírito quem nos dá este coração dócil à vontade de Deus. Mesmo quando as tentações forem grandes, mas o Espírito é este quem nos leva a assumir esta vida nova. Cante forte, Espírito, peça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aplauda o Senhor que derramou graças sobre nós. Aplauda a sua família. Bendito seja Deus.